acha da questão da exploração da margem equatorial? Que é uma coisa que a gente tava conversando antes do Sérgio também tem falado bastante disso, né? Ah, tenho, né, cara? Não, cara, é aquilo lá, eu já expliquei o negócio da margem equatorial, cara. Enquanto não... Cara, o ideal, a transição energética, cara, tudo é lindo e tal, mas ela não vai acontecer amanhã, nem o ano que vem, nem daqui 5 anos. Então é o seguinte, a gente precisa da margem equatorial, cara, porque o pré-sal vai entrar em depressão. Já expliquei isso aqui pra vocês. Toda reserva de petróleo você começa a produzir, ela chega num pico e depois começa a curva de depressão. A curva de depressão do pré-sal é 2027. Se a gente não descobre nada, até 2027, a gente não tem a menor, vamos dizer assim, um horizonte de mudar totalmente a matriz energética. Não tem. Porque tudo isso aqui é tudo feito de petróleo. O combustível até tudo bem, mas o resto é tudo feito de petróleo. Se a gente não descobrir nada, cara, é aquilo que eu brinco com a galera. A galera ri de mim, mas é verdade. Cara, a gasolina vai a 30 conto na bomba. Eu já até aumentei, hein? Falava 20, agora eu falo 30 até. Porque já tá caro pra caramba. Porra. Então, tem que explorar, cara. Tem que explorar a margem equatorial. Isso aí não vai... Não, a Petrobras, cara, é uma das melhores... Vou de novo falar aqui, cara. Tem todo o problema Petrobras, político e tal, não sei o quê. Agora, o corpo técnico da Petrobras, cara, não tem como falar desses caras. São os melhores do mundo no que eles fazem, cara. Então não vai explodir poço, não vai vazar, não vai nada. Tem risco? Obviamente que tem. Mas tem a simulação de fluxo que mostra que se o petróleo vazar ali, ele não vai para a Foz do Rio Amazonas. Ele vai lá para o Caribe. Tem um problema com relação à exploração da margem equatorial, que é para onde vai esse petróleo, o que vai ser feito desse petróleo. Porque hoje a realidade é que esse petróleo, né, na verdade, não só da margem equatorial, mas do Brasil num panorama geral, ele tem sido um petróleo utilizado para ser vendido no mercado internacional. Então, o produto que o Brasil mais exportou nos últimos tempos para a China, inclusive, foi petróleo cru. O Brasil é um grande vendedor de petróleo cru e já faz mais ou menos ali uns 10 anos que a gente tem um desmonte, né, um desfinanciamento da estrutura de refino do combustível aqui no Brasil. Então, você tem a destruição econômica de várias refinarias que vão sendo ou privatizadas ou subfinanciadas. Então o Brasil ele vai se tornando especialista na extração de petróleo cru para venda no mercado internacional, enquanto a gente compra os derivados de petróleo importados através de agências estrangeiras. Mas é porque tem um negócio nisso aí, cara. O petróleo da Bacia de Campos a gente não consegue refinar. Não, é esse refino que pode ser articulado, o refino de óleo pesado, a gente não tem refinaria. Mas ainda assim, daria para fazer um programa de construção dessas refinarias. Mas fez. É que é isso. Mas fez. Em Abreu e Lima? Abreu e Lima. Então, ela está sendo descontinuada, né? Mas ela cara, é muita corrupção, meu amigo. Abreu e Lima tido como um dos casos de maior corrupção na história do Brasil. Mas então o foco é tentar atacar aqueles que são responsáveis pelo agenciamento da refinaria e não o programa, né? Porque se você ataca o programa de financiamento da refinaria, das distribuidoras, desses setores... Você está objetivamente transformando o Brasil. É o que a gente estava falando, né? Na margem equatorial, saiu a notícia que é do dia 17 de junho desse ano. A Agência Nacional de Petróleo, aí que está o pulo do gato. Ela leiloou 34 campos, blocos de exploração. Desses 34 campos que foram leiloados, tinham ali um conjunto na margem equatorial. A Petrobras levou 10 desses 34. Ela levou 10. Todos os outros blocos foram vendidos para empresas privadas. Shell, que estão também explorando a margem equatorial na Foz do Amazonas, na região norte, e também ali na Guiana, no Suriname, na Guiana, no Suriname. Em que eles estão nessa exploração há algum tempo. Só que o retrato é esse, né? Hoje essa margem equatorial ela vai servir como um instrumento de exploração para a venda de petróleo cru do Brasil, em que a gente não tem uma perspectiva de mudança de política da Petrobras, nem na questão da paridade de preço por importação, né? Que falam que mudou, mas mudou mais ou menos. E com um programa de austeridade, né, de corte de gastos, com destruição de empresa estratégica, não tem. Então, assim, eu acho que o problema da exploração da margem equatorial é de que eu acho que nem a questão nem é o petróleo em si. Porque, assim, vai explorar, e mesmo que a Shell explore, BP e tal, que elas já exploram aqui tudo, aqui na Bacia de Campos, tanto no pré-sal também, elas podem explorar à vontade. Elas pagam uma grana boa pro Brasil. Mas o Brasil ganha... mas é uma grana muito pequena, pô. Mas o Brasil, hoje o petróleo da Bacia de Campos, a gente tem que mandar para refinar fora. 80% do petróleo que a gente usa dentro do Brasil é do pré-sal, porque é um petróleo bom. Esse a gente refina. Esse aí não tem muito problema, entendeu? O petróleo da margem equatorial também é um petróleo bom. A gente vai conseguir refinar ele, entendeu? E o lance é que quando lá no ano 2000, né, 1999, na verdade, quando teve a quebra do monopólio, né, que aí vieram as empresas para poder explorar aqui.
Então isso aí tem mesmo. A BP, a Shell, as chinesas principalmente, né? Sim. Sinopec, Sinochem, exploram aqui muito Sim, aqui sim. no pré-sal. Boa parte do pré-sal, na verdade, o campo de Libra, hoje ele é basicamente dos chineses, entendeu? Da Sinopec Sim. e da Sinochem. Então, ali a margem equatorial vai ser a mesma coisa, entendeu? Mas... É que o problema é que, assim, se fala muito de segurança da natureza e da transferência de royalties, mas eu acho que tem questões aí, né? Porque essa transferência de royalties, primeiro, ela vai ser reutilizada no Estado brasileiro como? Ah, não, aí sim. Né? Aí Porque você pegou. assim, Aí você pegou. e Isso aí tem um nome. E porque hoje a maior parte dos recursos que são advindos de royalties e de pagamentos assim são pagamentos que vão para o serviço da dívida pública. São pagamentos que vão para o serviço da dívida daqueles que são compradores de título do Tesouro. Isso aí é o que eu falo sempre aqui, cara. Existe um negócio chamado a maldição do petróleo. A maldição do petróleo é exatamente isso aí. O dinheiro É o que vem, fazer mas com não o dinheiro. chega na mão do Exatamente. A maldição do petróleo se chama capitalismo dependente. Esse é o nome da maldição do petróleo, capitalismo dependente. Mas é uma coisa bizarra, porque é muito dinheiro pra não chegar no povo, né? Não chega, cara. Mas... Não chega. Pega Macaé, cara. Macaé era pra ser a cidade mais linda do mundo, cara. Vai lá em Macaé. no Rio de Janeiro, por quê? Royalty da Bacia de Campos, quase todo Sim, pra ela. Sim. Vai lá em Macaé, cara. Eu fiquei em Macaé Mas quase 10 mas anos. esse é um É um lugar retrato. mais feio do A maior parte. É sempre esse caso. As cidades que são próximas de grandes polos industriais dessa produção, desse tipo de lógica, são sempre muito empobrecidas. Muito empobrecidas. Ah, a Venezuela inteira, cara. Tipo, Vai em Maracaibo, cara. Eu fui pra Maracaibo várias vezes, cara. Trabalhei lá no Lago de Maracaibo. Embarcado lá. Vai na cidade de Maracaibo. Cara, e na cidade de verdade, Maracaibo era pra ser uma das cidades mais... Maracaibo, Macaé, entendeu? Quando você foi pra Maracaibo? Eu trabalhei na Venezuela, cara, até 2015, 16. Eu trabalhei na Era um Venezuela. momento ali que tem uma crise mais severa lá mesmo. Terrível. Não, eu trabalhei Mas terrível. e Eu ia até- trabalhar escondido dentro do carro. Não, e é interessante que na Venezuela eles tiveram uma inversão desse processo. Essa grande briga que hoje o Trump realiza contra a Venezuela, nessa tentativa de, enfim, né, criar tensões geopolíticas locais, é porque a Venezuela é o segundo, se não me falha a memória, a maior. né? É a A maior reserva de petróleo maior do reserva mundo. de petróleo do mundo. Então é um mercado ali aberto e que na época, nos anos 90, virada dos 90 para os 2000, no governo do Hugo Chávez, ele nacionalizou as empresas. Isso aí. Só que aí agora as empresas... E nem assim, empresa 100% pública, tem empresas privadas de Tem, mano. petróleo, Só venezuelanas. podia lá trabalhar dentro e venezuelano, tal. cara. Só que aí os venezuelanos não tinham capacidade. Aí o que eles faziam? Eles contratavam os americanos por baixo do pano. E aí, por exemplo, eu fui trabalhar na Venezuela por causa disso. Eu trabalhava para Halliburton e aí eu prestava serviço. Foi como prestador de serviço ainda. Eu fui como prestador de serviço. Porque era assim, a empresa que eu trabalhava, o cara criava cavalo, cara. E ele assinava como engenheiro de petróleo. Olha que Nossa, que doideira. história é essa, mano? É? Nunca ouvi É desse falar jeito. disso. Era assim. Vamos fazer aqui um parênteses aqui, depois a gente volta. É o seguinte, nessa época aí na Venezuela, não podia mais ter empresa americana. Então, Halliburton, Baker, essas empresas Não aí... podia mais ter Não empresa podia. americana? Não podia. Prestador de serviço nenhum. Tinha que ser tudo empresa venezuelana. E aí, vamos supor que a gente reunia nós 4 aqui, a gente criava uma empresa de petróleo. Entendeu? Redcast Oil. Só que a gente sabe mexer com petróleo? Não sabe. Não. Aí o que a gente fazia? A gente contratava um prestador de serviço americano. E aí o cara mandava a Halliburton, a Baker, mandava o cara pra vir trabalhar aqui com a gente. Tipo uma terceirização. assim. Terceirização. Só que ninguém podia saber, cara. Sabe como que eu ia trabalhar? Eu ia trabalhar escondido no porta-mala. Que história é Que essa? isso, Eu ia Sérgio? trabalhar Olha escondido. essa, mano. Eu ia trabalhar escondido no porta-mala, cara. Que isso? Cara, o cara isso? da empresa que eu prestei serviço lá, o cara me deixava no hotel e ele falava assim, cara, não saia do hotel por nada. Você tava no Caralho, camorão. Que isso? Cara, Tava- sério, cara. Sério. Sérgio Boia Vigiado. Fria, É cara. sério, cara. A gente... Não, mas não era só eu, não. Era todo mundo, cara. Aí o que eu fazia? Eu entrava dentro do carro, o cara me escondia. Aí a gente entrava dentro de um condomínio de luxo e entrava dentro de uma casa. Só que a casa era uma empresa de petróleo. A casa era uma empresa A de casa era uma petróleo. empresa de petróleo venezuelana. Entendeu? E o que você fazia? Aí eu fazia o trabalho que o cara tinha que estar fazendo. Só que o cara não sabia, porque os caras que eram fazia, dono... fazia os projetos, as Fazia os contas. projetos, tudo. Cara, fiz estratégia de produção, fiz planejamento de poço, tudo que eu fazia, sabia fazer. Eu fazia tudo. Pagar bem, hein? E aí eu... Nada, Não, eu não ganhava, né, trabalhar cara? num porta-malas Não, do carro. eu era empregado. Quem ganhava bem era a Halliburton Mas na é época. insalubridade. Não, isso aí... Que é isso, Sérgio? Aí,
eu fazia tudo e dava pra você, por exemplo. Ah, Você ia lá e assinava. Então saía com a assinatura venezuelana no negócio. Então era como se a empresa venezuelana estivesse prestando serviço pra PDVSA. Uhum. Só que no fim das contas era uma empresa americana que tava. Só que era tudo por baixo dos panos, cara. Venezuela era um caos aquilo ali, cara. Caos. Entendeu? Não era só eu, não. No hotel que a gente ficava, tinha eu da Halliburton, tinha cara da Schlumberger, tinha galera da Baker, tinha galera de tudo que é empresa de petróleo. Só que aí a gente saía de manhã, cada um no seu carro, pá, eu entrava lá escondido, ia nesse condomínio. Cada casa do condomínio era uma empresinha de petróleo, cara. Desse jeito. A Venezuela era desse jeito. Doideira. O engenheiro de petróleo que assinava o que eu fazia, o dono, o cara tinha um Aras. E o cara que assinava como engenheiro de petróleo, sabe o que ele fazia? Montava computador, cara. Ele ficava do meu lado, montando computador o dia inteiro pra vender computador, sabe? Vender PC gamer, essas coisas. E eu trabalhando. Aí eu terminava, passava pra ele, ele assinava e pronto. Nossa, que E história. foi, cara, era desse jeito, cara. Era desse jeito. Cara, isso aí foi uns 2 anos da minha vida, cara. que isso, Sérgio? Sério? 2 anos nessa. É, ué. Trabalhar no porta-malas do carro. Eu ia trabalhar mano. escondido, cara. Tinha que ir, cara. Mas Tinha assim, que ir. tá, Era proibido, cara. Mas Por causa desse negócio do Gustavo, da nacionalização. Mas Ele por não que deixava. Mas por que você não poderia circular no país? Não. Obviamente que eu poderia. Só que o cara que me deixava lá, Ah, você lá da empresa lá, na hora que o cara me deixava no hotel, eu falava, cara, pra sua segurança, fica quietinho aqui no hotel, eu trago tudo pra você, o que você quiser, entendeu? Eu não sai por aí não e tal. Os caras tinham medo, né? Tipo, tô lá num bar assim, começa a beber, não, cara, que eu sou da Halliburton, entendeu? E tal, e aí tá um cara do venezuelano lá do meu lado e me denuncia, entendeu? Então, cara, tinha isso aí. Nossa, relato de espionagem assim. nunca Essa tinha época ouvido da- falar. essa agora época da você vai nacionalização era isso, confirmar a tese de você ser agente da CIA. Não, cara, não era gente da CIA, cara. Eu trabalhava Essa, aí, empresa de essa é a petróleo, novidade. cara. Essa gente. é a novidade Esse do o anúncio, podcast. é. Eu trabalhei pra Halliburton, trabalhei pra uma empresa norueguesa chamada Roxar também, que ela também era contratada tudo por baixo dos panos, cara. E não era só isso, era todos. Foi nesse período aí, período da nacionalização, entendeu? Meu É, Deus. que a nacionalização começa bem antes, né? Não, não, mas isso aí era 2000 e... Então, eu trabalhei ali, foi 2008, 2009, 2010. Isso eu tava na Venezuela. Tava trabalhando lá. E tinha esse negócio aí, cara. É uma loucura isso aí. Trabalhei em Maracaibo muito tempo mesmo, no lago lá. Nunca fui pra Venezuela. Não? Não, gostaria de conhecer. É. Sim. Eu já fui sequestrado 2 vezes na Venezuela. Que isso, Que isso, cara. Sérgio? Que isso. Eu tenho muita história com a Venezuela, cara. Pô, Porque é o seguinte- Que ano isso, velho? Que isso? Todo esse período aí, cara. Porque é o seguinte. Não, o sequestro foi que depois. história é O sequestro essa? foi depois. Eu trabalhava para essas empresas de petróleo meio que representando eles na América Latina. Então eu tinha que viajar a América Latina. Então eu viajava Venezuela, Bolívia, Colômbia, entendeu? Argentina. Então eu passava o mês viajando e visitando empresas de petróleo. Vendendo software de petróleo, vendendo serviço das empresas. Essa era a minha vida nessa época aí de trabalhando com petróleo. Meu, era Não. melhor trabalhar embarcado. Era isso. Depende. Não é não, cara. Não é não. Eu fico lá num lugar, lá no meio do mar. Ah, não é nem Nossa. ferrando. Não é. Tem tubarão Não é, do lado, tem. não tem... é. Não é não? Não é. Tem certeza? Certeza Tem absoluta. Eu trabalhei nos tornado, o que dois, mais velho. tem? Eu trabalhei nos furacão, né, cara? Só o furacão já tá bom, né? Tá bom. Já tá bom, né? Trabalhei na Venezuela um bom tempo, cara. É, mas eu acho que é isso, assim. O grande problema é que a gente não vai ter esse movimento aqui no Brasil, né? De nacionalização do Não, recurso do petróleo não para vai, poder não vai. trazer ele como investimento. Eu acho que esse é o problema, porque aí a exploração da margem vai ser para vender o petróleo cru para fora, Cara, não, eu acho que como não. era. É o que tá se desenhando. Esse petróleo da margem equatorial Não, dá é pra petróleo refinar. bom, dá pra refinar. Então, dá pra refinar. refinar, mas a gente tem capacidade. Hoje, quantas refinarias em atividade a gente tem? Não, tem bastante. Porque a refinaria, cara, o negócio dela é o tipo de refino que ela consegue fazer. O petróleo da Bacia de Campos ele é muito ruim. Quando você tira ele é tipo um asfalto. Ele sai um asfalto, assim. Entendi. Esse petróleo, o Brasil não. Por isso que a gente comprou Passadina. Já expliquei aqui pra galera. A compra de Passadina, na teoria, foi perfeita. O problema foi a prática dela. Mas ela foi perfeita, porque a refinaria de Passadina era uma refinaria que processava o óleo pesado do Golfo do México e a gente ia colocar ali o petróleo do Brasil para ser processado. Show de bola. O problema é a loucura que os caras fizeram com Passadina, entendeu? E a gente não tem. Aí começaram a investir em Abreu e Lima. Construíram Abreu e Lima. Só que a parte que era importante de Abreu e Lima, que era a planta para processar óleo pesado, ela não foi.
fizeram a planta de processamento de óleo leve. Essa tá lá. Só que a planta que a gente precisava era de óleo pesado. E essa não foi. E aí começou a virar um ralo de dinheiro aquele negócio ali, ó, um ralo de dinheiro, entendeu? E agora vamos ver se acaba com esse negócio. Não sei se vai acabar ou não. Eu acho que mas vira um ralo de dinheiro, principalmente porque a lógica de produção e de refino da Petrobras se altera. E o que acontece? Sim. Porque aí é o que acontece, né? Você tem agora a maior utilização desses recursos que vem do petróleo, não para investir na empresa para ela poder criar essa capacidade de refino. Por isso que é isso, a Abreu e Lima até não desenvolveu esses estágios de desenvolvimento de refino de óleo pesado, por exemplo, porque a Petrobras deixou de voltar a sua política para isso. Então, a Petrobras, durante os últimos 5 anos, assim, a gente até chegou a conversar sobre isso, né? Foi a empresa que mais distribuiu dividendos no mundo inteiro. Foi a empresa que mais pagou seus acionistas, os seus participantes ali do capital social, no mundo inteiro. E aí é aí que tá o erro da lógica, né? Porque você tem uma empresa que tem a capacidade técnica científica de desenvolver esses mecanismos, como já mostrou. É isso, né? É uma empresa estratégica que tem a referência parte técnica da Petrobras não tem, cara. Não tem igual, todo. cara. Só que ela não faz esse movimento porque a política que coordena ela, esse interesse hoje que é colocado, é o interesse de manter o Brasil. A gente falou sobre isso. Pagamento de acionista, e aí nesse cenário venda de Que é petróleo o que cru, a né? galera critica muito, que a Petrobras devia ser 100% nacional e tal. Alguns dizem que na verdade não é esse o ponto. Por exemplo, a questão das refinarias. O Sérgio tá falando. Se a gente tivesse mais refinarias, ou se as refinarias tivessem várias formas de refinar tipos diferentes de petróleo, será que isso, não sei se de repente agora com a margem equatorial, isso vai se refletir em gasolina mais barata? Não. Entendeu? Não vai. Assim, era pra refletir, né? Não, mas certo, não vai. sim, mas não Porque vai. assim, Não vai. a gente já tá com gasolina a 6 conto e daqui a pouco Agora o negócio. qual é o risco de aumentar? Agora o negócio aí que a gente tem que ver também, então, é porque tem muito interesse, né? Envolvido nessa parada aí. Qual que é o interesse? Depende do preço do barril, cara. Porque dependendo do preço do barril, a Petrobras se interessa em vender o óleo cru e comprar o óleo processado, ela acaba, nessa conta aí, ela acaba ganhando dinheiro. Só que aí tem vezes que o barril não tá pra isso, quase entendeu? nunca, né? Porque petróleo processado é muito mais caro que petróleo cru, Então, né? eles começam a mexer nessa, que é a tal da equação, que eu já falei isso em algum lugar. A equação do preço, essa equação é paridade de preço e tal. Cara, isso é um negócio assim, que pouquíssimas pessoas acho que sabem qual é a equação. Paridade de preço de importação, você diz? Eu acho que tem poucas pessoas no Brasil, eu falo do governo mesmo, tá? Que se brincar, acho que nem o Lula sabe qual é a equação que faz isso aí. Paridade de preço de importação? Sei, isso aí, que foi o Temer que modificou, porque foi naquela época que teve a crise do governo Dilma. Isso. E aí parte da questão do governo Dilma tem a ver com a Petrobras, né? Que a crise entrou a crise do preço do barril de petróleo, com a crise da Petrobras, ações caindo, e a Dilma ela fez um congelamento, né? Ela fez uma forma artificial de deixar o combustível barato num determinado momento. Subsidiou o combustível, Isso. né? E aí, esse tipo de questão, pra combater, ele foi lá e colocou a questão da paridade de Mas aí que tá o problema. petróleo. E aí que tá o pulo do gato, né? Porque se você parar pra pensar, esse tipo de política ele serve muito bem pra países que não produzem petróleo, que não têm capacidade de produção. O Chile, por exemplo, ele adota o programa de PPI, porque pra ele faz mais sentido negociar de acordo com as cotas internacionais, porque é que ele acessa. Enquanto a gente, que é um país que teria a capacidade de produção de autossustentável de petróleo, de refino, pelo menos cru, a gente faz esse preço no mercado internacional. Então por isso que é uma parada que é irracional, assim, que é ilógica, porque a gente teria essa capacidade interna. E é isso, para desenvolvimento, assim, pra gente poder isso aí com certeza, acelerar isso, mas aí que tá Eu participei muito ativamente da descoberta do pré-sal, entendeu? E participei muito... Cara, quando apareceu o pré-sal, é aquele momento da terra... Vamos voltar nas terras raras aqui, hein? A gente fala e não para de falar nisso. É mais um momento que o Brasil tá tendo a chance. Que tá passando aqui, ó, na nossa frente, ó. O pré-sal foi esse momento aí. Passou na nossa frente, aí fizeram tudo isso aí que fizeram aí, porque deu o que deu, né? Entendeu? Agora, terras raras é a mesma coisa, cara. O Terras Raras, como que tá? Cara, a terras raras tá do mesmo jeito, cara. Não, existe agora um processo de ampliação das negociações entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil, para que o Brasil forneça o direito de exploração e de... não é de exclusividade comercial, mas de privilégio comercial com os Estados Unidos. Não, então, mas a transferência de tecnologia, que era uma das pautas que o
o governo queria, né? O governo falou sobre quer explorar? Não, tem que ter, bem. tem que ter. Mas tem que trazer a sua indústria, vai trabalhar aqui, a gente vai explorar aqui, vai produzir aqui, e vai sair daqui o semicondutor, o aparelho. Não, vai ser venda direta para lá. Então, eles vão combinar cotas de comércio. Tem que ter a transferência das terras raras. Não, vai ter uma cota de comércio que vai ser utilizada pelo governo dos Estados Unidos para poder comprar uma determinada quantidade. Mas e as indústrias? Não vão instalar aqui? As de processamento? No máximo que eles poderiam instalar de indústria seria indústria de processamento primário. Então seria uma etapa muito pequena da coisa, só para poder, por exemplo, separar um componente do outro. Porque o objetivo dos Estados Unidos com a exploração das terras raras é de conseguir acessar uma reserva para poder combater a hegemonia chinesa. É isso aí, ué. Que a China não quer vender para eles mais. Porque a China, primeiro, é o país que tem as maiores reservas de terras raras e hoje corresponde, me falha a memória, coisa de 95% do refino mundial. Ah, sim. Dos minerais das terras raras. Então, para eles querem acessar esse mercado aqui. 43 milhões de toneladas. É o dobro do segundo colocado, que é o Vietnã. Acessar aqui para poder acessar as terras raras e serem processadas lá. Aí eu acho que vai ser essa a relação. Era um dos trâmites do acordo que estava sendo colocado, né? Então, era terras raras, data center. Passando de novo e indo embora. É porque é isso. O nome disso, mais uma vez, é esse sistema que é essa estrutura de dependência que a gente fica relegado, né? Porque é uma estrutura que mantém o Brasil nesse lugar de se tornar um grande celeiro de venda de mercadorias de baixo valor. Então a gente tem exportação de soja, minério de ferro, dos 17 minerais das terras raras, de tudo isso. Só que você não tem o desenvolvimento de uma indústria aqui interna para fazer esse processamento, porque não interessa às pessoas que estão, né? Não interessa aos capitalistas brasileiros fazer isso, porque eles ganham muito dinheiro com essa estrutura extrativista. Cara, pensando assim do lado capitalista da parada, será que eles não iam ganhar muito mais depois? Ah, não. Será que não? Mas é porque essa relação, Sérgio, de centro e periferia é uma relação que funciona na ida e na volta. Porque a burguesia brasileira, ela fica muito satisfeita com essa posição de ser uma classe que está focada num programa econômico extrativista. Porque essa é a posição dela no mercado internacional. Aí sim. Então, a gente tem existiu durante um tempo as pessoas falarem da ilusão de uma burguesia industrial, de um setor dos capitalistas que seriam interessados nesse desenvolvimento. Mas é um setor tão minoritário, é um setor tão pequeno e que na realidade de hoje é cada vez menos propenso a se desenvolver. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.